gente acorda de manhã pensando que nós estamos fazendo o melhor que a gente pode. E o nosso ego é programado para ser vaidoso. Ou seja, a personalidade egóica de cada um dos seres humanos que existem é programada para ficar o tempo todo pensando o que as outras pessoas vão pensar de nós. Porque é o senso de autoestima. O senso de autoestima mora dentro do ego, que é o vaidoso, é a voz vaidosa dentro da nossa cabeça. O que as outras pessoas pensam de mim? Será que as pessoas estão gostando do meu cabelo? Será que as pessoas estão gostando, sei lá, da minha roupa? Será que as pessoas estão achando que eu sou incrível, maravilhosa? Essa é a voz do ego. É aquela voz que fica o tempo todo trazendo esse senso de ser especial, de ser bem visto, de ser querido, de ser amado, de ser admirado. Então, quando a gente está falando sobre as sombras, é justamente o processo do ego natural do ego reprimir essas sombras, rejeitar elas. Por quê? Porque isso fere o nosso senso de autoestima, fere a nossa imagem de sermos perfeitos. Né? Então, vou colocar aqui sombra, para vocês saberem que as sombras fazem parte também do inconsciente. E aí você vai perguntar assim, Aline, mas o que de fato, na prática, é uma sombra? Vou dar um exemplo aqui, que eu costumo dar esse exemplo porque eu gosto muito dele. Uma sombra imagina que quando criança você tinha surtos de raiva ou de reatividade, nervosismo. E aí você aprendeu, porque te ensinaram, que você não pode gritar, que você não pode berrar, que você não pode ter comportamentos agressivos. E aí você entendeu, raiva não pode, raiva é ruim. Aí, você viu uma pessoa tendo um comportamento raivoso, por exemplo, uma pessoa gritando. Aí você pensa, putz, mas a raiva não pode. Então, o que a minha personalidade vai fazer? Meu ego quer ser perfeito. Eu vou olhar para um comportamento raivoso, eu sei que ser raivoso é uma coisa que fere e afeta as pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou reprimir isso dentro de mim. Então, não vou gritar com as pessoas, porque senão todo mundo vai achar que eu sou raivosa. Aí você vai lá e vê uma outra pessoa sendo mais incisivo, mais rude. Aí você pensa, não, mas isso é ser raivoso. E eu sei que uma pessoa raivosa não é uma pessoa perfeita. E eu quero ser perfeita, então eu vou reprimir a minha forma mais incisiva de falar. E aí você começa a fazer isso com várias coisas. E aí você sabe que você não pode falar não, por exemplo. Porque se você fala não para as pessoas, você chateia as pessoas, você vai ser menos perfeito. Ou você não pode sei lá, colocar limites, pedir para a pessoa parar e falar, para porque isso está me incomodando. Por quê? Porque você quer ser perfeito, porque não pode, porque isso incomoda as pessoas, e se incomoda as pessoas, você é uma pessoa raivosa e, por consequência, você é menos perfeito. Então, percebe que o nosso ego, ele vai podando comportamentos que ele classifica como errado. Comportamentos que ele classifica como perigosos, ou seja, faz as pessoas gostarem menos de mim, faz as pessoas me admirarem menos, faz as pessoas acharem que eu sou menos incrível. Então, o nosso ego ele vai podando todos esses comportamentos. Esses comportamentos deixam de existir? Não, porque eles fazem parte da sua natureza. Para onde eles vão? Para o inconsciente, para a sombra. Aí, pensa que por anos, todos os dias da sua vida, você manteve, ainda que inconscientemente, um programa de que você não pode sentir raiva, porque raiva é feio. E aí você ficou por anos. Percebe como aquilo foi criando tanta energia psíquica, tanta energia de pensamento, de racionalidade, tanta energia de tempo que você colocou ali. Você dedicou tanta energia para aquilo, que aquilo virou uma pessoa. Aquilo virou quase uma consciência separada do seu corpo, uma outra personalidade. E você, dependendo da quantidade de tempo, às vezes a gente tem complexo que a gente carrega por vidas. E dependendo do quanto de energia você colocou naquele complexo de, por exemplo, raiva não pode, raiva é feio, raiva é errado, que você colocou vidas naquilo, todos os dias, várias vezes ao dia, reprimindo os seus comportamentos raivosos. Por quê? Porque não pode, porque é feio, porque é errado. E aí aquilo tem tanta energia psíquica que é um ser humano quase. Você vai lá e conversa, a raiva te responde. E é verdade, os nossos complexos, eles são tidos como outras personalidades. E aí você consegue literalmente equalizar essas personalidades. Por quê? Porque foram personalidades
tão nutridas pelos nossos pensamentos que a gente estava ali reprimindo, que a gente estava bloqueando, que a gente se afasta tão forte desses hábitos, desse comportamento, dessa personalidade, que vocês são quase que personalidades distoantes. Ou seja, eu reprimi tanto a minha raiva que eu me tornei um docinho, só que quando eu olho para minha raiva, eu não me reconheço mais. Eu falo, quem é isso? Não sou eu. Eu nem sei quem é essa pessoa tão raivosa. É só a sua raiva que tá ali reprimida demais. E aí você, para aceitar essa sombra, internalizar essa sombra, você precisa desamaldiçoar a sua própria personalidade. Então percebe como você fica o tempo todo dizendo para um pedaço de você, que é o seu aspecto raivoso, nesse exemplo que eu tô passando, que você fica ali amaldiçoando aquilo. Você é errado, você não pode, isso é feio. Some da minha frente, eu não quero ver você. Isso é feio, isso é errado, isso me prejudica. Você tá ali amaldiçoando um pedaço de você por tanto tempo que depois, para você conseguir internalizar essa sombra, por quê? O que você perde? Aquele pedaço foi embora. Virou uma outra pessoa, um outro ser humano que tá ali na sombra, literalmente. Rejeitado. O que aquele pedaço tem de bênção para você? Imposição de limites. Tem liderança. Toda a sua liderança fica prejudicada porque esse pedaço está na sombra. Toda a sua capacidade de impor limites, de dizer não, de se impor, de ser confiante com você mesmo, está ali prejudicada na sua sombra. Porque levou embora, junto com aquela maldição toda que você colocou num pedaço de si mesmo, levou embora a sua autoconfiança, a sua capacidade de dizer não, sua capacidade de dizer, de colocar limites nas pessoas, sua capacidade até de sentir o limite das pessoas, foi tudo embora. Aí você precisa abençoar a sua sombra, o seu complexo. E como é que você faz esse processo de abençoar os seus complexos, abençoar a sua sombra? É você ressignificar, dar um novo significado. Qual é o novo significado? Ao invés de ser uma sombra, algo errado, algo rejeitado, algo feio, algo mal cheiroso, você literalmente começa a dar um novo significado, que é uma potência, que é uma bênção, que aquilo te ajuda, que você já tem confiança para que aquilo seja exatamente o que precisa ser, parte de você, que você aceita a sua natureza. Tem muitas pessoas que têm uma crítica tão excessiva com a própria imagem que amaldiçoam a própria imagem no espelho. Inconscientemente. Elas olham para si mesmas e elas pensam, nossa, meu Deus, que coisa horrorosa. Tipo, que estão amaldiçoando a própria imagem. E aí, como que as células do corpo vão receber isso? Essa energia de que é feio, de que é inadequado. É você olhando para você. Então, você recebe essa energia de si mesma, essa, abre aspas, obsessão de você mesma. De que você é inadequada, de que você é feia, etc. Então, é só para trazer esse aspecto de que pessoas que são excessivamente racionais, no geral, elas estão segurando a rejeição da própria sombra. Elas estão segurando egoicamente a necessidade de ser perfeito, de ser perfeita. Porque se a pessoa é excessivamente lógica e racional e ela desconsidera, ou seja, rejeita tudo aquilo que é irracional, o que ela tem de ganho? Ela tem de ganho o fato de que ela sabe tudo, de que ela acessou tudo. Ou seja, não existe algo que eu não sei. Não, esse negócio de espiritualidade, mentira, nada disso existe. Por quê? Porque se existisse eu ia saber. Entende? Então é muito nesse sentido. Vamos lá. Aí a Regina colocou aqui. E como faz para sair desse lugar de racionalidade? Expansão de consciência. A expansão de consciência na prática, ela é uma análise exploratória de você mesma. Para você conseguir, exploratória e descritiva, né? Quem fez estatística sabe do que eu tô falando. Eu sou uma pessoa de exatas. Eu fiz mestrado em Advanced Analytics, ou seja, em inteligência artificial. Sou uma pessoa excessivamente de exatas, né? Mas uma análise exploratória e descritiva sobre você. Ou seja, de quem de fato é você, de onde moram os seus complexos, onde moram as suas personalidades
aspas, perdidas, justamente para que você consiga endossar a sua natureza e abençoar a sua natureza, abençoar a sua verdadeira essência e deixar que a sua verdadeira essência saia para fora. Então, como que sai desse lugar? Primeiro, abertura de flexibilidade e plasticidade cerebral. Sabe aquela coisa da humildade? A humildade não é estar abaixo das pessoas, tá? Humildade é ser igual a todo mundo é átomo, todo mundo, todos nós somos um. A própria fonte criadora manifesta em diferentes personalidades. Então, como todos nós somos um, todos nós, não existe acima ou abaixo. Somos todos iguais, somos todos um, tá bom? Isso é a verdadeira humildade. Então, esse lugar de que todos somos um e esse lugar de que existem questões de que você talvez não tenha acessado, de que talvez você não saiba. Ou seja, tem que fazer primeiro um processo de tirar a coroa do ego, o ego rei. Eu sou incrível, a máscara da grandiosidade. Eu sou incrível, eu sou maravilhoso, eu tenho consciência, eu sou uma pessoa muito inteligente, etc. E aí você dá a esse ego um pouco de perspectiva de que talvez ele esteja perdendo muito estando nesse lugar. Por quê? A pessoa que é racional demais, lógica demais, que tá nesse lugar de eu sei tudo, eu sou muito inteligente, é a pessoa que tá perdendo a parte mais amorosa, mais sutil, mais gentil da vida. A parte mais doce e mais contemplativa da existência. Ou seja, esse ego se mantém naquele lugar de sofrer para existir. A vida precisa de força. Você precisa forçar para gostar de estar vivo quando você está nesse lugar. Quando você libera o seu inconsciente, a sua criatividade, acessa as suas sombras, você sai desse lugar de forçar para estar vivo para um lugar de ser de poder. Ou seja, você entende que você é o ser de poder da sua própria existência e que você pode estar, enquanto parte da fonte criadora de tudo que existe, no controle da sua própria existência, das suas cocriações, dos seus aprendizados. E aí sim, você consegue entrar nesse estado de contemplação, que é o que muitas pessoas chamam de nirvana. Quando você fala assim, nirvana, tem muita gente que tem uma condescendência em relação a essa palavra nirvana. O que isso significa, nirvana? O nirvana é um estado de paz interior. Não é aquele estado de êxtase profundo. É também, mas não é só isso. É um estado de paz interior, é calmo. O nirvana não é uau, não, o nirvana é calmo, ele é gentil, ele é somente aquele estado de paz, de entender que você está no seu lugar certo, que você está fazendo aquilo que é da sua natureza, do seu propósito, que você está conseguindo entregar o melhor de si, que você está conseguindo agregar, que você está vivendo o seu propósito de vida, que você está livre para viver as suas experiências sem a necessidade de sofrimento, de dificuldade, de faltas, sem a necessidade do desafeto, desamor e desvalor, né? Senso de que você não tem valor nenhum, senso de que ninguém, aquele sentido, aquela crença de que ninguém se importa com você, que você está desamparado, sem aquela crença de desamor, de que a fonte criadora não cuida de você. Às vezes a pessoa não acredita nem que a fonte criadora existe de verdade. Busca esse contato. Mas no fundo, bem no fundo, ela nem acredita que existe. É muito comum também, né, ter esses ressentimentos com Deus de alguma forma. A não aceitação que o André falou. Eu acredito que sim, Regina.